Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Irmãos, graça e paz a todos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 68, verso 6. Amém? Irmãos, nós vamos tratar do tema hoje: cuide bem do seu maior patrimônio. Diz assim a palavra de Deus: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Quero repetir o início, que diz que Deus faz que o solitário viva em família. Amém. Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos a nossa vida, pedir que Teu Espírito Santo venha nos tocar. Senhor, nós estamos aqui nesta noite com um propósito, de sermos edificados. Cremos no poder da Tua palavra, porque Tu és o Deus da palavra. E nós queremos entregar o nosso coração para sermos ministrados no nível que o Senhor quiser, para que o Senhor venha dar a direção certa, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Senta no teu lugar. Amém. Queria que você prestasse atenção nesse tema. O Espírito Santo te trouxe aqui especificamente para te restaurar nessa área. Tudo bem? O salmista disse que Deus faz com que o solitário viva em família. A ênfase aqui nesse verso é viver em família. Viver em família. E ele acrescenta, contextualizando o verso, dizendo que ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Está ligado à família. Mas os rebeldes, eles habitam em terra seca. Nós temos que entender uma coisa: a maioria das coisas que acontecem no mundo, dos males, das dificuldades espirituais, da violência do mundo, ela nasce primeiro na família. Todo mau elemento, ele é fruto de um lar destruído. A família tem o poder de comunicar coisas tremendas para a nossa edificação pessoal. Família é um projeto de Deus, é uma ferramenta de Deus para formar a personalidade do homem e da mulher. Então, o ambiente familiar detém informações preciosas para a formação de um indivíduo. Preciosas. E se houver alguma falha nessas informações que são captadas pela família, pelo contexto familiar, o indivíduo ele vai crescer com a mente deturpada. Vai ter uma legião espiritual. Então, muitos casos, quando investigados, de violência, de pessoas más, pessoas que entram de cabeça nas drogas, pessoas que esquecem da parte boa da vida e mergulham numa lama terrível. Se você for estudar essas pessoas, conversar com essas pessoas, você vai chegar na família dela. Você vai ver que tem alguma coisa acontecendo ali dentro de casa. Existe um erro no contexto familiar. E por causa desse erro, essa pessoa não recebeu essa nutrição de informação que transformou esse indivíduo num indivíduo deficiente. Então nós temos que aprender sobre isso. Por isso que a igreja, ela tem que girar, depois se centralizar na família. Ela pode girar para todo lado. Ela pode buscar o fogo, ela pode buscar o poder, ela pode buscar tudo. Mas se ela não tiver como tema central família, ela vai se tornar ineficiente na transformação de vidas. Ineficiente. Uma pessoa que não tem conhecimento sobre família, como consolidar uma família, ela não tem poder nenhum para transformar a vida de ninguém. Todo discipulador, todo mentor que ensina, todo mestre, ele precisa entender de família e precisa viver família, senão ele não tem autoridade. Por isso que eu coloquei esse tema aqui: cuide bem do seu maior patrimônio. Maior patrimônio. Talvez para algumas pessoas esse não seja o maior patrimônio. Mas a Bíblia diz que o maior patrimônio que uma pessoa pode ter é a família. É a família, não é a igreja.
não é a igreja. O maior patrimônio também não é o seu trabalho. O maior patrimônio que você tem é a sua família. É isso que o Senhor nos ensina. Que seja 2, 3, 4, mas que é família. Eu não estou aqui para poder tentar expor ninguém. Eu sei que muitas pessoas têm problemas familiares. Eu sei que existem pessoas aqui que já falharam também com a família, sofrem consequências hoje porque falhou com a família. Nós não queremos atacar nada disso, queremos ensinar aqui o que nós devemos fazer para poder investir no nosso patrimônio. Todo patrimônio tem que ser cuidado, você tem que zelar pelo seu patrimônio, porque é teu. Então, a família sendo o maior patrimônio que nós temos, nós precisamos investir na família, cuidar da família, dar manutenção na família para que ela possa prevalecer, amém? Por que eu digo que a família, eu digo e a Bíblia diz que a família é o maior patrimônio? Porque o maior patrimônio de uma pessoa está no lugar onde você é mais afetado, onde você sente mais profundamente os reflexos quando é atacado. Onde dói mais em você é porque esse é o seu patrimônio. Então, se você quiser mexer com uma pessoa e destruir uma pessoa, é só você destruir a família dela. E quando um ser humano ele começa a regredir na vida, ele vai perdendo tudo. Perde emprego, perde os amigos. E a última fronteira da derrota é perder a família. A última fronteira. Quando ele está no fundo do poço, é quando ele começa a perder tudo. Ele perde a família e chegou no fim do poço, que ele já perdeu tudo. Ele começa a perder todas as coisas seculares. E aí vai vindo uma piana, ele vai chegando na família e perde a família. Aí está no fundo do poço. É uma área que afeta a gente demais. Olha, como afeta quando alguém mexe com o filho da gente, quando alguma coisa envolve esposo, envolve marido, né, envolve um pai, como que afeta? E Satanás ele tem um propósito muito grande de afetar a família, principalmente os homens, que são os cabeças, né? São os cabeças, são os varões da casa, que são atacados para você desestruturar a família. Sempre vai ser o pai, que é o cabeça, que é a pessoa responsável, que é o sacerdote do lar. Por isso que a família é tão importante, porque ela nos afeta diretamente quando ela é atacada. E às vezes a gente gasta tempo investindo em um monte de coisa. A gente investe na igreja, a gente corre atrás disso, corre atrás daquilo outro, e esquece a família, deixa a família no canto. Aí a gente vence guerra lá fora, manda demônio embora dos outros, cura enfermos, evangeliza pessoas. Aí dentro de casa, a família está destruída. Eu conheço muitos obreiros de diversas denominações, que eles pregam bem, que eles são homens usados por Deus, têm capacitação teológica, mas eles são um fracasso dentro de casa. Fracasso como marido, fracasso como filho, mulheres que são fracassadas como mães, como esposas. Isso significa que tudo que você tem não significa nada. Tudo que você é não significa nada. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, ele é pior que o infiel. Então nós temos que aprender a investir, cuidar, dar manutenção na nossa casa, na nossa família, irmãos. Amém? Tem que aprender. Quem está entendendo? Amém? Tem que investir. Porque é patrimônio. Quando você vai na loja comprar um carro novo, está novinho, está lindo. Aí você vai começar a usar esse carro. Com o tempo ele vai começar a ficar mais feio, né? A cor dele vai ficar mais opaca, vai perder um pouco do brilho. Você vai ter que levar esse carro na oficina para dar uma manutenção, dar uma revisada nele, vai ter que dar uma polida, né? Dar uma lavada, uma polida boa. Quando você dá um trato nele, numa manutenção do carro, ele volta a sorrir novamente. Aí você olha e fala assim, nossa, que carro bonito. Parece que está novo de novo. E você vê carros que vão passando muitos anos de uso, mas o dono é tão caprichoso que ele investe tanta coisa na manutenção, no cuidado, no zelo, que o carro de 10, 20 anos, né, parece um carro lindo. Toda vez que você olha, você vai, que carro bonito. Isso também pode ser o contexto familiar, pode ser relacionamento conjugal, pode ser relação com filhos, que vai passando um tempo, a tendência, os relacionamentos dedicados vão se desgastando. Vai pegando ferrugem, vai tendo teia de aranha, não é assim?
você tem que dar uma lubrificada, você tem que dar um trato, você tem que dar uma limpeza, tem que tirar os carrapichos, tem que ir ajeitando para ficar sempre bonito. Toda vez que você olhar, você vai falar assim, não, está bonito, tá lindo. Assim também é a família. Você tem que dar manutenção, você tem que cuidar para que a família esteja sempre bem. Sempre bem. Se você pegar uma casa, que você pode ter a casa mais bonita do mundo, se não tiver ali uma mulher para cuidar, por mais bela que essa casa seja, você vai chegar depois dentro dessa casa, ela vai feder. É uma casa que vai ser horrível. Todo mundo vai entrar com o pé sujo, e a sujeira que você tiver nos pés vai ficar ali, ninguém vai tirar. Os copos que foram usados vão ficar sujos na pia. Daqui a um tempo ela vai estar cheia de bicho. Vai começar a dar bolor nas paredes, vai ficar uma casa feia. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu vou ter que gastar agora o valor que eu vou gastar para dar manutenção nessa casa, para restaurar essa casa, vai custar o preço dela. Aí quando você chega num ponto que acabou. Tem mais jeito, né? Então, por isso que a casa precisa de manutenção, constantemente você tem que estar ali limpando, né? E a gente nem observa o trabalho de mulher, que é um trabalho tão ingrato e desgastante, que toda hora você vai dando manutenção, mas nós que somos homens, a gente nunca observa o trabalho que a mulher tem. Mas quando ela para de fazer, a gente percebe, não percebe? Por quê? Porque ela precisa de manutenção, assim também a nossa vida familiar. Precisa de manutenção. Repita comigo, a minha vida familiar precisa de manutenção. Quais são as áreas principais de uma família que precisa de manutenção? Então, são várias áreas que existem dentro da família. Você tem que estar constantemente observando, constantemente zelando, cuidando, não pode deixar de lado. Você tem que estar constantemente dando atenção para essas áreas. Quais são as áreas que você precisa dar manutenção na família? Primeira área, comunicação. Comunicação. É uma área muito séria no contexto familiar. Tem que haver comunicação entre o casal, entre os irmãos, pai para filho, filho para pai. Tem que ter comunicação. As pessoas, elas descobrem o que a gente está sentindo quando a gente fala. Se você não falar o que você está sentindo, a pessoa nunca vai descobrir o que você está sentindo. E às vezes a gente fica guardando e não fala. E aí vai apodrecendo e ninguém sabe de nada. Ah, por que aconteceu? Quando você descobre, já passou muito tempo, não tem como mais reverter. Então, na família tem que haver comunicação. Pai tem que conversar com o filho, filho tem que conversar com o pai, marido tem que conversar com a esposa, a mãe tem que conversar com os filhos, tem que haver comunicação. Amém? Comunicação. E a comunicação, ela precisa ser frequente. Você tem que prestar atenção na frequência da comunicação. E às vezes a gente passa muito tempo sem conversar, sem comunicar, porque a vida é tão corrida, que um passa pelo outro e a gente nem se comunica. Chacria dizia que quem não se comunica se trumbica, né? E é verdade. Tem que se comunicar. E passa tempo sem conversar com os filhos, passa tempo sem conversar com o esposo, passa tempo sem conversar com o irmão, passa muito tempo. Por quê? Porque está preocupado com a vida. A gente se vê, mas a gente não se fala. A gente se vê, mas a gente não se entende. A gente se vê, mas não sabe o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. E algumas feridas, elas vão sendo consolidadas no coração com o tempo. E se você não tratar isso, com essa reciclagem diária de comunicação, você pode ter a certeza que seu casamento, seu relacionamento, a sua família, com o passar do tempo, vai virar uma bomba relógio. Aí vai explodir, pum! E você vai perguntar assim, eu não sei por que ele foi embora. Eu não sei por que ela me traiu. Eu não sei por que meu filho está usando droga. Eu não sei. Por quê? Porque o trauma foi consolidado por falta de comunicação. Ninguém está sabendo o que está acontecendo. O filho está chateado. Ele está mal. Ele está triste, mas você não sabe, porque você tem pressa. A mulher está triste com aquilo que você disse, com aquilo que aconteceu, mas você não sabe, porque você tem pressa. O marido não está satisfeito, está infeliz, e a esposa não sabe, porque a vida dele é uma correria. E aí, irmãos,
O tempo vai passando e as feridas, elas vão aumentando, 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 e daqui a pouco acabou e você não sabe por que acabou. Estão entendendo? Nós temos que nos comunicar bem, com frequência e tomando muito cuidado com a forma como nós nos comunicamos também. O que você fala pode parecer uma coisa simples para você, mas para ele não. Mas para ela não. Talvez o que você diz pode ser simples para você, mas para o seu filho não é não. A forma como você fala, a maneira como você fala, porque você acha que deve falar assim, mas a pessoa que ouviu, ela ouviu da maneira dela. E ela interpretou da maneira dela. E você não está nem preocupado em como foi essa informação, e como essa informação chegou, mas machucou. Feriu. Ou seja, a forma como nós nos comunicamos também é muito importante. Tem que se comunicar direito. Tem que saber o tom de voz que você usa. Tem que saber o momento certo que você tem que falar sobre esse assunto. Tem que saber se você pode falar da mãe dela, ou se você não pode falar da mãe dela. Se você pode falar do irmão dela, ou se você não pode falar. Tem que tomar cuidado. Então a maneira como nós nos comunicamos é muito sério. Tem que haver comunicação. Tem que haver comunicação com frequência. E tem que haver comunicação de maneira certa. Porque uma comunicação errada pode destruir o relacionamento de uma família, irmãos. Tem muita gente que já saiu de casa, filhos que saíram de casa, e mulheres que se separaram, mulheres que alimentaram um sentimento de ódio pelo marido, porque ele falou uma coisa, e ele nem lembra mais. Não lembra mais, falou. Mas eu não lembro o que eu falei. Mas você falou sim. Você lembra o que você falou? Você falou 2 meses atrás. E o que você falou feriu. Você não consertou, você só falou. E aquela ferida ficou, e aquela ferida ficou aberta, e virou uma doença. E a gente tem que saber se comunicar. Como nós tratamos os nossos filhos, como nós tratamos os nossos familiares, como nós tratamos esposas e maridos, os pais, como nós tratamos. Olha, presta atenção na forma como você trata. No tom que você fala. No tempo que você fala. Quando você fala e como você fala é muito importante. Amém? Comunicação. Nós estamos com muita dificuldade de comunicação nesse tempo. Por quê? Olha, a televisão roubou, né, a nossa capacidade de se comunicar uns com os outros. A gente não consegue se comunicar mais. Teve até uma canção que o Catedral fez sobre isso. Ele cantava assim: a minha TV estragou. E agora? O que vou fazer se eu não sei nem falar com você? A televisão do cara estragou e ele nunca tinha conversado com a mulher dele, então ele não sabia o que queria falar com a mulher dele. Ficou um olhando para a cara do outro. Você já imaginou uma família sem televisão? Você sabe exatamente o que você vai fazer se não tiver televisão e na internet? Qual o tipo de lazer que você vai ter? O que você vai arrumar? Às vezes você vai descobrir que você não conhece a sua esposa. Você nunca conheceu a esposa. Você nunca conheceu a esposa por causa do seu trabalho, por causa da televisão, por causa do computador. Você nunca conheceu seu filho, você nunca conheceu seu marido. Por quê? Porque esses meios de comunicação, entre aspas, eles roubam a nossa capacidade de nos comunicar verdadeiramente, como seres humanos. Às vezes a comunicação é pelo computador, né? Mas cara a cara você não sabe. Às vezes você namora com a menina 2 anos. Ah, mora lá na cidade tal, se comunica, nunca se viu, estão se comunicando, estão namorando, vão casar. Nunca viu. Você já viu isso acontecer? Eu já vi. Gente que se encontrou só para casar, nunca se viram. Quero ver quando o cara chegar perto da mulher e descobrir que ela tem bafo. Eu falo, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Não sabia que ela tinha uma espinha no nariz. Porque eu não vi pelo computador. Eu não sabia. Eu não sabia que essa mulher era assim. Não sabia que esse homem era assim. Pois é. Porque nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos de estar juntos. Nos comunicarmos juntos uns com os outros. Para a gente poder crescer. Tem que ter tempo para sair junto. Tem que ter tempo para tomar sorvete. Tem que ter tempo para fazermos coisas juntos. Para conversar, para falar o que está sentindo, né? O casal tem que ter um tempo para os dois. E os filhos muitas vezes roubam o tempo da gente.
A gente passa muito tempo sem conversar. Você quer conversar, o filho vem. Não é verdade? Você não consegue. Então, é essa dificuldade. Quando você fica sozinho, você fica igual dois bobos, um olhando para a cara do outro. Aí um olha para a cara do outro, vamos assistir televisão então. Porque não sabe, não acostumou, não tem comunicação, não tem assunto, né? Esse é o mundo está desse jeito. Então a gente tem que aprender essa área de comunicação, investir nela, ter uma frequência maior de comunicação e saber como se comunicar. Amém. Segunda área importante, que nós temos que dar manutenção também constante, é a área da fidelidade. Fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é simples. É honrar na ausência. Isso é fidelidade. Honra na ausência. Quando você honra uma pessoa na ausência dela, porque na ausência é difícil honrar, mas quem honra na ausência é fiel. É fiel. Você tem um filho, alguém oferece alguma coisa para ele que não pode. Ele vai dizer assim: não, eu não posso porque o meu pai me pediu para mim não fazer isso, a minha mãe não gosta que eu faça isso, então eu não vou fazer. Mas a sua mãe não está aqui, o seu pai não está aqui. Não interessa, não está aqui, mas eu estou honrando eles. Meu pai não gosta, minha mãe não gosta, então eu não vou fazer. Não vou atrair a confiança deles. Isso é fidelidade. É o camarada que está longe da mulher, mas mesmo longe da mulher, ele honra ela. Não, eu tenho minha esposa, eu amo minha esposa, eu prefiro ficar com ela, eu não quero outras. O cara faz questão de falar: não, eu sou casado, peraí, não dá para mim. Isso é honrar na ausência, isso é fidelidade. Então a gente tem que se acostumar com isso. Antes de entrar numa área com outra pessoa, vai comunicando: sou casado. E tem muito homem que esconde, fica escondendo. Às vezes faz assim, ó, bota o dedo em cima da aliança e fica assim, ó, para ver o que vai dar. Começa a conversar com outra mulher e com medo da mulher descobrir que é casado. Vocês acham que não tem homem assim, não? Já conversa com a mão no bolso. Aí quando a mulher, ela olha de longe, lógico que a aliança não resolve tudo, mas é um comunicador. Não resolve. Tem muita mulher que avança esse sinal aqui. Tem muito homem que avança esse sinal. Não respeita. Mas isso aqui é um instrumento de comunicação. Ó. O cara é casado, não pensar, né? A mulher é casada, né? Peraí. Então nós temos que aprender a honrar na ausência. Ter fidelidade. Filhos têm que ter fidelidade com os pais, a esposa com o marido com a esposa, fidelidade. Não precisa estar junto, perto de um monte de gente, para dizer que você é fiel, que você é amoroso, não. Você tem que principalmente honrar na ausência. Quando você estiver longe, se você estiver viajando, quando ela estiver fora, quando você estiver fora. Sempre assim, isso é honra, isso é fidelidade. Ser fiel nos pequenos detalhes da vida. Porque quando você é infiel nos pequenos detalhes, isso revela que você é uma pessoa que vai ser infiel nos grandes detalhes. Tem muita gente que não se preocupa com pequenos detalhes. Conta uma mentirinha para o marido, a mulher conta uma mentirinha para o marido conta uma mentirinha para a mulher. Ah, mas é uma coisinha pequena, eu escondi dele, não tem nada a ver. Pequenos detalhes que você está sendo infiel. Você vai lá na rua, compra uma coisa que ele não quer que você compre. Compra escondido, só a sua amiga que sabe. Só o seu amigo que sabe. Infidelidade em pequenas coisas. Pequenos detalhes. E essa infidelidade em pequenos detalhes está revelando que você vai ser infiel nos grandes detalhes da vida. As grandes infidelidades, elas nasceram primeiro nas pequenas. Sabia disso? Então não subestime o diabo. Não subestime o diabo. A Bíblia diz que se nós formos fiéis no pouco, olha, Deus nos coloca no muito. Está entendendo? Se você for fiel no pouco, com certeza você vai ser fiel no muito. Lógico. Agora, quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Ou seja, o cara que rouba R$1, ele rouba 1 milhão. Amém ou não? É verdade. O cara que rouba ali, mas eu peguei, mas o que é? É o docinho na padaria do homem lá. Um docinho, quanto custa o docinho? 50 centavos. Você é ladrão. Você pode roubar até um banco. Esse é o caráter que está revelado em você. Não, mas eu tomei posse só disso. Foi 20 centavos que eu coloquei no meu bolso, que era do outro. Você está sendo infiel no pouco, porque você tem capacidade de ser infiel no muito, porque isso revela que você é um grande ladrão.
E para revelar o grande ladrão só falta a ocasião, né? Está entendendo? Então a gente tem que ser fiel nos pequenos detalhes. Pequenos detalhes da vida, coisinha pequena. Não é meu, é seu. Eu não trabalhei para ganhar. A gente não pode ser infiel. Tem que ser fiel com a família. Tem que ser fiel com os filhos. Fiel com as esposas. Fiel com os maridos. Sempre. Tem que investir nisso direto. Não relaxe nessa área. Se você relaxar nessa área, a sua família pode ser comprometida. Tudo bem? É uma área muito importante. Fidelidade é honrar na ausência. Amém. Outra coisa importante, outra área muito importante, nós temos que estar dando manutenção sempre, presta atenção, isso pode salvar a sua casa, é o desenvolvimento de papéis na família. Isso é uma coisa muito séria, porque muitas pessoas, elas não assumem os papéis certos. Muitas vezes o filho, ele se torna o dono da casa. Ele se torna o chefe da casa. Existem muitos lares que os filhos são os donos da casa. São os filhos que mandam na casa. Às vezes você tem um garoto de 13 anos que ele manda na casa. Uma filha de 10 anos que manda na casa. Ela controla todo mundo. Ela controla a mãe, controla o pai, controla a família inteira. E o mundo todo gira em torno dela. Está controlando. Então isso aí é uma inversão de papel. Onde está na Bíblia que um filho pode controlar uma família? Não pode. Não pode. Inversão de papéis. Existem famílias que o pai é omisso. Ele é o pai da família, ele é o chefe do lar, mas ele é omisso. Ele não faz, ele não assume, ele não corre atrás, ele não provê a família. Omissão. Quem é que está fazendo isso? A mulher. A mulher está correndo, a mulher está trabalhando em 2 empregos, está correndo atrás, está lutando, está levando os filhos na escola, está levando o filho no médico, arruma a casa e o cara está lá deitado assistindo televisão. Omissão. Inversão de papéis. Tem muitos casos que as mulheres também não assumem responsabilidade de mães, de esposas, e aí o marido fica desesperado. O cara tem que fazer tudo dentro de casa, é o cara que cozinha. Eu conheço muita mulher que folga demais. Folga demais. Os dois trabalham, tudo bem, tem que ajudar. Ou muitas vezes o marido trabalha, o cara trabalha, a mulher fica em casa e o cara tem que ficar lavando vasilha, lava roupa e lava banheiro. Existe muito caso. Porque se não fizer, ela fica dodói. Ela fica com raivinha. Esse é o papel dela, ela não trabalha fora. O papel dela é cuidar da casa. É o papel dela. O papel do marido é trabalhar fora. Se os dois trabalham, tem que haver revezamento. Ok, sem problema. Mas tem alguns homens que são verdadeiras domésticas do lar. E a mulher fica sentada assistindo televisão, ou fazendo alguma coisa, tricotando alguma coisa, e o cara está lá lavando vasilha, o cara está lá lavando roupa, o cara está lá dando banho nos filhos, o cara está lavando banheiro, o cara está fazendo tudo e a mulher está omissa. Inversão de papéis. Esse lar vai ser destruído. Esse lar é uma bomba relógio, com pouco tempo ele vai ser destruído. Então tem que ter papéis. O marido tem que assumir a posição dele, a mulher tem que assumir a posição dela, os filhos têm que assumir a posição. Governo de casa, marido. Governo, marido. Igreja, aprenda isso. Qualquer igreja que ensinar para vocês, qualquer líder que ensinar para vocês que governo é mulher, isso aí é doutrina de demônios. Tem muita gente que chega aqui na igreja, eu falo sobre isso, falo com base bíblica, porque tem muita mulher que gosta de mandar em marido. Isso é um problema sério. A mulher, quando manda no marido, ela legaliza um espírito chamado espírito de Jezabel. É um demônio. Mas ela recebe a instrução. O espírito de Jezabel, ele controla, principalmente através do sexo. Porque ela é fera nessa área, e aí controla o babaca. Aí ele faz o que ela quer. Ele vai para um lado, vai para o outro. O cara não tem vida própria, o cara não respira, o cara não vive, ele não fala, não pensa. Ele é uma múmia. E essa múmia transfere isso para os filhos e vão criando um monte de múmiazinha. Aí fica aquele monte de múmia assim, ó, dentro da igreja. Porque o pai é uma múmia. Aí o pastor fala alguma coisa, a mulher mandou, não, vamos sair dessa igreja, hein? Vamos sair, que aqui não serve para nós. Sai. Jezabel, ela foge do profeta. Quando ela não pode matar o profeta, ela foge do profeta. Ela futuca o marido e fala, vamos sair daqui.
E ele sai sem procurar saber por que saiu. Por que nós estamos saindo? Porque ele é controlado, porque ele é um passivo. O espírito de Acabe legaliza o espírito de Jezabel. Jezabel é controle e manipulação. Mulher não manda em marido. Mulher não manda em marido. A mulher, ela é submissa ao marido, não, ela não é o capacho do marido, não é. Ela não é empregada do marido, não é. Ela está debaixo da missão, submissão, submissão. Está debaixo da missão para ajudar a sustentar a missão do marido, porque o marido tem uma missão. Ele é sacerdote. Ela ajuda na missão. Farei uma mulher que lhe seja idônea para ajudar. Adjuntora para ajudar. Adicionando alguém para ajudar. Esse é o papel da mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Como? Respeitando os papéis. Ela ensina o cara a ser macho. Ela é uma mulher de verdade. É por isso que você vê mulher que é igual bicho. Braba, quer brigar. Dá porrada, quer brigar. Por quê? Porque ela teve que virar homem, porque o marido é passivo. Mulher é feita para ser amada, para ser cuidada, protegida, para comunicar essa sensibilidade para os filhos. E a relação dos filhos com Deus está totalmente ligada à afetividade da mãe. Que a mãe, ela comunica nutrição, irmãos. Sensibilidade. Amém? Por isso que pessoas insensíveis, pessoas duras, está faltando alguma coisa que não foi comunicada. Tem gente que é duro de coração. Tem gente que é duro, não responde o amor de Deus, porque captou essa dureza de alguém. Então a gente tem que colocar os papéis nos lugares, cada um tem que fazer o seu papel. O marido, ele é o cabeça, ele é o protetor da casa, ele tem que cuidar da mulher, cuidar dos filhos, prover a casa. A mulher ajuda a prover, ela não pode ser governo. Na Bíblia não tem mulher como governo. Vocês vão dizer, mas tem uma, pastor, a Débora. Irmãos, um caso, uma exceção na Bíblia de uma mulher que foi governo. Um caso, irmãos. Presta atenção. Esse negócio de, o movimento feminista, a mulher ela quer assumir tudo, pisar nos homens, isso não existe. Desestrutura a família. Você pode pegar as maiores empresárias e você vai conversar com essas mulheres, elas têm saudade da casa. Qualquer mulher aqui que trabalha fora, que luta, vai falar, poxa, como que eu queria cuidar da minha casinha? Como que eu queria acompanhar o crescimento dos meus filhos? Elas querem, uma mulher de verdade quer, irmãos, quer acompanhar o crescimento dos filhos. E aí quando o homem é omisso, quando ele não encara, ele se omite, ele não procura, não quer crescer, a mulher tem que ir atrás, para poder viver. Os filhos ficam sem a provisão da mãe. E aí os filhos são criados pela avó, pela tia, pela empregada. E aí essa criança vai captar a personalidade da empregada, da tia, da avó. E a avó não educa, a avó dá. Vocês estão achando que a avó educa? A avó não educa, a avó só dá. A avó só faz o que eles querem. Eles pedem, eu dou. Não pode comer doce, deixa que o vovô dá. Deixa comer, vovô dá. Aí você vai corrigir, vovó não vai deixar bater. O vô só dá. Avô não educa, tio não educa, irmão não educa. Quem educa é mãe. O certo é o quê? O certo é o quê? É que todos os homens pudessem estar debaixo da unção de Deus e se transformassem em provedores com sabedoria bíblica, conhecimento de Deus, para poder ser provedor do lar, para amar a mulher, para proteger os filhos, para zelar pelo lar, para ter portas abertas, para conseguir emprego, com capacitação suficiente para poder prover a família, para que as mulheres pudessem estar em casa. O certo seria isso. Vocês estão entendendo? Mas o que está acontecendo? Como os homens são omissos, jogaram a responsabilidade nas mulheres, as mulheres têm que correr atrás, porque se não correr atrás o barco afunda, e as mulheres são guerreiras, e aí os filhos ficam guardados assim de qualquer jeito. Fica lá.
Aí chega de noite, a mãe cansada. Ô meu bem, você comeu? Você tomou banho? Não sabe de nada. Todos os ciclos da criança, desenvolvimento de personalidade, a mãe não passa, não consegue ver nenhum. Não acompanha a sensibilidade, a formação, o caráter, o desenvolvimento da criança, porque ela está correndo atrás, irmãos. Está correndo atrás. Por quê? É culpa da mulher? Não, não é culpa da mulher. É culpa dos homens. Porque tem uma inversão de papéis dentro de casa. Porque os homens, eles começam a ser omissos desde pequeno. Mas a estruturação bíblica familiar coloca o homem como cabeça, a mulher como ajudadora, e a mulher cuidando dos filhos, amando os filhos, sendo amada pelo marido, protegida pelo marido, e a cabeça dela funciona vendo aquilo que o marido não consegue ver, porque ela tem sensibilidade, ela consegue captar coisas que o marido não consegue. Mas uma mulher que está correndo atrás, se matando, lutando, suada, pegando ônibus e tal, e lutando para ganhar a vida, chega em casa, o menino, mãe, eu dormi, para de encher a paciência. Estou cansada, pelo amor de Deus, nem converso. Mãe, eu tirei a nota hoje aqui, não quero saber não, irmão, estou cansado. Estou falando besteira aqui, irmãos? Tem muita gente que não aceita isso, mas é verdade. A nossa sociedade desestruturou a família. E nós aceitamos isso. Ninguém sabe mais nada. As mulheres mandam nos maridos, o cara para poder tomar água, deixa eu falar com a minha mulher. Irmão, é só tomar um copo, não tem que pedir bênção para ela. Por quê? Porque colocou a mulher numa posição espiritual que ela não tem capacidade de ter. Não tem capacidade, irmãos. Ela não tem estrutura para isso. A mulher é em si mesma um vaso mais frágil, a Bíblia diz. Sabe o que é vaso mais frágil? Emocionalmente mais frágil. Psicologicamente mais frágil. Espiritualmente mais frágil. Aí você vai encontrar muitas mulheres que são guerreiras, lógico que vão encontrar, irmãos. Mas ela é, na sua configuração, ela já é frágil. Ela não foi feita para guerrear de frente. Ela não foi feita para brigar no soco. Ela não foi feita para cobrir. Ela não foi feita para isso. Então nós temos que desenvolver os papéis e colocar cada coisa no seu lugar. Aí nós teremos uma família estruturada. Se você não consegue viver assim, pelo menos ensina as pessoas a serem assim. Ensina para os seus filhos a serem assim. Vai ser muito mais feliz, a família vai ter mais autoridade, os filhos vão ser mais abençoados, irmãos. Ouça o que eu estou falando. Mas pastor, mas do jeito que está a gente já não consegue. Luta, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus, conversa com Deus, peça a Deus para confirmar isso que eu estou falando com vocês, peça a Deus para confirmar no teu espírito o que eu estou falando aqui agora. O mundo fez a vida da família virar uma ciranda, uma bagunça total, que você não sabe mais nada quem é quem. Você não sabe o que é mais. Você não sabe se o marido é homem ou se não é homem. Você não sabe se a mulher é mulher de verdade ou se é cabra macho. Você não sabe mais. Você não sabe se o menino parece que ele que é o dono da casa, porque é ele que decide tudo. Você não sabe, é uma bagunça. O filho fala mais alto dentro de casa, bota dedo na cara da mãe, a mãe chora porque o filho falou alguma coisa, o pai não faz nada, aquela confusão. Estão entendendo? Ai de um filho meu se colocar a mão na minha mulher. Ai deles. Nunca. Só de levantar o tom de voz para ela já me irrita. Só de falar com ela já me deixa mal. A primeira reação que a gente tem é a vontade de bater. Aí você tem que se controlar. Você tem que chamar depois e conversar. Porque os filhos passam. Eles vão embora. Eles vão casar, vão embora. E quem fica com você é ela. É ele. Agora eu vou deixar alguém maltratar. Quem vai cuidar de mim, irmãos? Quem vai me dar banho quando eu ficar velho? Eu vou deixar? Filho, meu amigo, arranja uma namorada aqui. Pai, eu estou morando em Vitória agora, pai, eu fui estudar lá, tchau, hein, pai. No Natal eu não vou não, pai. Pai, não vou no dia dos pais também não, porque eu estou aqui, você sabe como é que é. Pai, tchau, hein. 3 meses sem aparecer em casa. Acabou, irmãos. Filho é assim, Você não cria filho para você. Você cria filho para seguir o destino dele. Daqui a pouco ele casa com a mulher, ele acha que a mulher é mais importante que a família. E dependendo da estrutura espiritual que ele tem, ele pode ser mandado ou não.
Tem marido que afasta as mulheres da família, que eles são poderosos demais, então eles afastam, você não vai ver. Então vira aquela bagunça, né? Então é muito complicado, irmãos. A gente tem que ir para a Bíblia, a gente tem que orar bastante para poder estruturar a vida das famílias, para brigar para que esse negócio funcione. Isso funciona com oração e com jejum, e muita dependência de Deus, amém? Estão entendendo? Nós temos que desenvolver essa questão de papéis, cada um deve assumir o seu papel, com responsabilidade, irmãos, amém? E nós estamos no final. Quarta área importantíssima que nós temos que cuidar, zelar, para que a família funcione bem. Critério nos gastos. Tem que ter critério para gastar, irmãos. Olha, como que esse negócio tem destruído famílias? Como que esse negócio tem destruído filhos? Filhos que querem tudo, irmãos, tudo. Você não tem uma televisão para assistir, mas o cara tem um computador de última geração dentro de casa. O pai não tem, e a mãe não tem uma panela para fazer comida, mas o filho tem aquele, o iPad o mais bonito do mundo. Tem que ter critério. Tem que saber como é que você dá o passo. Você pode? Ah, tá, fulano ganha tanto, eu ganho tanto, você ganha tanto, você ganha tanto. Então cada um faz o que pode, o que dá. Tem que tirar o espírito de zoião. Porque a gente chega na loja e quer comprar de tudo. Você não pode, você tem que falar assim, não posso, não dá para mim, não dá para mim. 10 vezes sem juros, não dá para mim. Eu parcelo no cartão, não dá para mim, irmão, não dá. Cartão de crédito não é para qualquer pessoa. Se você tiver dúvida nisso, quebra ele, joga fora. Paga as suas últimas faturas e quebra ele e joga fora. Cartão de crédito e cheque especial não é para qualquer um. Se não tiver o sangue do cordeiro na sua vida, isso é uma ferramenta para te matar. Porque crédito fácil, não tem controle, quebra. Ô gerente, não quero mais cheque especial, tá? Acaba com o meu cheque especial. Acaba, destrói. Não serve para mim. A gente tem que se entender, se conhecer. Se conhecer. Tem um negócio que destrói a vida de um ser humano, é questão de finanças. Nós temos que saber administrar. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente, eu conheço gente que ganha R$500 por mês, que tem uma vida com dignidade. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, esse cara ganha hoje R$780 por mês. Inclusive esse cara estava até comigo ontem à noite. Esse camarada, ele tem um carro bom, novo, pago. Ele tem uma casa própria, mas o camarada, ele vende churrasquinho na feira, corre atrás. Quando ele vai construir alguma coisa, ele aprendeu a trabalhar de pedreiro, ele faz tudo. O cara é fera. Trabalha, economiza. O cara tem uma administração, dá vontade de ouvir uma palestra dele. Tão bom que o cara é. Formou os filhos estão grandes. Então é incrível, irmãos. É um milagre esse negócio. Enquanto muitos que têm salários de 4, 5, 6, 7 mil reais e vivem na lama. Tem alguma coisa errada ou não tem? Administração, critério para gastar, saber até onde você pode ir, qual o tamanho do seu passo. Não dá. É matemática, irmãos. Matemática. 2 mais 2 são 4. São 4. Se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 1.100. Porque no final do mês eu vou ter uma dívida. Sabe o que é dívida? Dívida é você ganhar 1.000 e gastar 1.100. Isso se chama dívida. Dívida. Você tem uma dívida. Sabe o que é poupança? É você ganhar 1.000, gastar 900 e guardar 100. Isso é poupança. É uma matemática básica e rápida. E a gente tem que aprender esse negócio. Aprender que princípio de semeadura é coisa séria na nossa vida. E critério para gastar. O que é prioridade? Prioridade é o quê? Comida. Prioridade é comida. Habitação. Isso é prioridade. Depois vem vestuário. Depois vem lazer.
Então você só pode se arrumar bem se você comer bem e se você morar bem. Então você pode se vestir bem. Agora, se você não mora bem, se você não come bem, você não pode se vestir bem. Fica com aquele mesmo tênis, fica com aquela mesma calça. A família tem que estar estruturada, comer bem, morar bem com dignidade. Amém? Depois vem as coisas seculares. Aí vem as vaidades, né? Vem o lazer, vem as coisas que a gente quer fazer. Não tem problema. Pode comprar o carro do ano, pode, mas viva com dignidade. É você dar a Deus o que é de Deus, devolver o seu dízimo para que Deus possa te abençoar e abrir portas e ter critério com vida. Eu conheço muita gente, pastor, estou dando dízimo. Tá, e como é que está o seu critério com a sua vida? Eu vejo e vou comprando, eu vou gastando, não estou nem aí. Ué, então não tem dízimo que tem poder para isso. O que é? É obedecer a Bíblia. Porque a Bíblia ensina critério também para gastar, para investir. E o que tem de crente destruído dentro de igreja por causa disso, porque eu vou te dizer, é um problema sério, irmãos. E aí, o pequenininho está lá querendo leite, aí você fala, meu Deus do céu, mano. Ele está berrando, eu quero leite. Aí o que você faz? Ou você aprende a administrar, ou você vai continuar com a dor no seu coração por causa do seu filho sofrendo. Tudo bem? Última coisa, que nós temos que cuidar, que é o nosso patrimônio, família, que nós temos que zelar, uma área muito séria. E última, cobertura espiritual. Repita, cobertura espiritual. Tem que ter cobertura espiritual. Nós temos que orar pela nossa família. Nossa família só tem qualidade de vida se nós orarmos por ela. Nós temos que orar pelos nossos filhos, pela esposa, pelo marido, pela mãe, pelo pai. Sempre orar. E a oração tem que ser sempre, de preferência todo dia. Você tem que ter junto com a sua devocional. Todo bom cristão tem uma devocional diária. Vou repetir, todo bom cristão tem uma devocional diária, onde ele abre a Bíblia, ele tira um tempo com Deus, para ler a palavra, para meditar na palavra e orar. Todo bom cristão faz isso. Se você não faz isso, aprenda a fazer. Todo dia, tire um tempo. Você tira tempo para tomar sorvete, você tira tempo para ir para passear, você tira tempo para ir no cinema, você tira tempo para tudo. Tire um tempo com Deus, para que você possa ler a Bíblia, meditar na palavra e orar ao Senhor, todos os dias. Todo bom cristão precisa ter uma devocional diária, de preferência pela manhã. Mas eu durmo tarde. Se vira, dorme mais cedo, acorda 1 hora antes e abra a palavra, medita na palavra, lê alguns textos, medita no texto bíblico, peça o Espírito Santo para te mostrar dentro da palavra. Vai ser o seu maná para a vida, o seu maná diário. E vai para a oração, vai para o joelho e sempre apresenta a sua família. Tem que mapear. Deus, faça com que o meu filho seja uma bênção. Deus, proteja minha filha. Deus, proteja minha esposa. Proteja a saúde deles. Pai, cerca eles com o fogo do Senhor. Coloca uma milícia de anjos. Guarda eles na escola. Guarda eles durante o dia. Não deixa que Satanás entre na mente deles. Livra eles do mal. Faça com que essa cobertura venha sobre eles. Cubra eles, Jesus, com teu sangue. Protege, livra da morte prematura. Oração, cobertura, irmãos. Todo dia. Todo dia. Mapeia um por um da sua casa. Seja o pequenininho até o maior. E esposas precisam de muita oração. Maridos precisam de muita oração. Oração abençoa. Não deixa ele cair em tentação. Protege o meu esposo. Cobre ele com teu sangue. Irmãos, oração. Cobertura de oração. Tem que orar. E aí você começa a resolver vários problemas dentro de casa, com oração que você nunca fez, que você vai começar a fazer a partir de hoje. Todos os dias. Vai mapeando. Eu costumo orar pela minha família. Primeira coisa que eu faço, peço a Deus para me proteger, para me guardar. Segunda coisa, a minha família, um por um. Todos os detalhes. Cobertura. Terceira coisa, oro pela igreja.
pela liderança da igreja, pelos propósitos da igreja. Depois oro pelas minhas dificuldades, pelas lutas, pedindo para Deus resolver, todos os dias, pelos propósitos, pelos projetos que a gente tem, todos os dias. Apresenta aqueles que estão te perseguindo, todos os dias. Vai batendo, no mesmo lugar, todo dia. Todo dia. O poder da oração se faz assim. Amém. E aí, irmãos, nós vamos ter uma família abençoada na presença de Deus, porque Deus é o Deus da família. Deus é o Deus da família. Não deixe Satanás entrar no seu lar, não deixe Satanás entrar no seu casamento. Não pense que você está livre de qualquer coisa, porque você é inteligente, porque você é sabido demais, porque você é uma mulher que está na igreja. Não subestime o diabo. A gente tem que dar manutenção. Por mais belo que seja o seu carro, por mais bonito, você sempre tem que dar uma olhadinha. Sempre tem que dar uma cerinha. Tem que dar uma checada por baixo, né, Juninho? Ver se tem vazamento. Dar uma calibrada nos pneus. Tem que fazer um check-up. Para quê? Para que a nossa caminhada seja boa. E aí você pode deixar com o Senhor. Pode deixar com Ele. Ele vai cuidar. E vai fazer tudo que você não pode fazer. Se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. Se vocês ouvirem aquilo que o pastor de vocês está falando, vocês serão abençoados por Deus. Não vai ser como o cristão frustrado, que fica aí 30, 40 anos no silêncio de Deus, que tem um Deus que só dá pancada na cabeça deles. Eu estou falando com vocês, eu tenho um Deus que é fiel. É um Deus que cuida da minha casa, é um Deus que cuida da minha família, é um Deus que supre as minhas necessidades. Eu não acredito nesse Deus que abandona, igual muita gente fala. Eu estou na presença de Deus, mas Deus me abandonou, eu estou firme, está nada. Eu não acredito nisso. Deus é fiel, irmãos. Deus não nega a palavra dele, não. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você obedecer ao Senhor, Ele vai te fazer prosperar. A sua prosperidade é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus, fica de pé. Então vamos orar pelas famílias. Vamos orar. Feche os olhos, vamos orar. Cuide bem do seu maior patrimônio, que é a sua casa. Salmo 68, verso 6. A família. Talvez você que errou com a sua família hoje, colheu consequências. Você tem uma oportunidade para começar de novo. Comece bem. Comece bem. Não cometa erros. Deus vai te ajudar para que você possa fazer a coisa certa. Ele vai te inspirar, vai te colocar palavras na boca, vai guiar você. Em nome de Jesus. As pessoas sempre vão olhar para a sua casa. As pessoas que você está tentando libertar, eles vão sempre olhar para a sua casa. Porque a sua casa é o referencial que eles têm de que você serve a um Deus verdadeiro e legítimo. Sua vida é a carta de garantia. Ser um homem de família, ser uma mulher de família é uma carta de garantia. Tem que lutar. Jovens que estão começando agora, novos, casados, que casaram há pouco tempo, vocês têm a oportunidade de construir uma família consolidada debaixo das mãos de Deus, para que vocês tenham autoridade para transformar todo o cenário de morte, para abençoar as pessoas. Nós vamos adorar o Senhor. Logo após nós vamos orar pelas famílias, em nome de Jesus.